Fabi, me conta, se apresenta aqui. Tem muita gente que talvez não te conheça, né? Que são dos meus seguidores. Me Uhum. fala um pouco de você para fazer essa pré-apresentação aí. Tá legal, obrigada, né, primeiramente. E, bom, né, a Jéssica me convidou para falar sobre isso e eu falei, vamos lá, né? Eu normalmente não é um assunto que eu abordo tanto, mas eu vejo a importância dele, né? Porque meus alunos também de mentoria, né, às vezes têm dificuldade em escalar aí a carreira ou em começar. Bom, então eu achei que eu tinha muito a agregar, porque eu tive dos dois lados, né? Porque eu comecei do zero também na carreira. Comecei lá, né, como assistente de estilo, estilista, coordenadora de estilo, né? Então, eu fiz, né, a escala dessa carreira até o head de design, o coordenador de estilo, né, como você falou, em grandes grupos. Então, passei por todos esses processos já, né? Esses desafios, né, de mudar de empresa, né, de fazer esse processo e também depois vir para o outro lado, né, porque quando você, nas empresas, né, maiores, de médio, grande porte, as equipes são grandes, então, né, o coordenador, o head de design, é ele quem contrata, né, junto com o RH. Então, eu também passei, né, a montar minha equipe, né, a formar minha equipe, a contratar esses profissionais. Hoje, como consultora, também tem empresas, né, confecções que eu atendo, que além de, né, atuar ali na questão da direção criativa, no processo, né, de criação, eu também estruturo a equipe de estilo, né, preciso fazer essa avaliação. Estou também contratando lá para Click Fashion Social Media, então eu, né, quando a gente está dos dois lados, a gente entende também a dor e a dificuldade, né, que é passar, né, por um processo seletivo, porque o processo seletivo, na verdade, ele é longo, né, Jéssica? Não é tão simples assim. São várias etapas, né, que a gente vai falar aqui, que você tem que passar em todas elas, né? Então, às vezes as pessoas até mandam um currículo e acham que, né, em poucos dias você vai dar uma resposta, mas é um processo, né? Porque é uma responsabilidade de quem contrata também. Né? Porque quando você contrata alguém, já aconteceu também comigo de contratar estilista que estava trabalhando numa outra empresa e veio, né? Então a responsabilidade da gente também, de muitas vezes, né, a preocupação que a gente tem é que realmente a pessoa que está vindo dê certo. Então, por isso que às vezes tem tantos processos, né, que entrevistas, mini coleções, enfim, testes psicológicos que o RH aplica, porque a gente não quer errar, né? A gente não pode também errar porque tem muita coisa envolvida, né? A mudança, às vezes, de cidade da outra pessoa. Eu já mudei de cidade, já mudei de estado para trabalhar. Então, veja, né, o que envolve tudo isso, né? Então, são muitos sonhos, mudanças, né? Desafios que a gente tem que encarar. E certeza, certeza, a gente nunca tem de nada, né? Mas, se a gente não encarar alguns desafios, às vezes, e dar um passo ali, às vezes maior, né? Você também não sai do lugar, concorda? Totalmente, totalmente. E Então, é Fábio, mais ou menos esse cenário aí que a gente fala, né? Que envolve aí o processo, né? E tudo que quem está contratando, né, busca e, ao mesmo tempo, né, quem está buscando por uma vaga também, tudo que ela precisa ter para ter mais chances de chegar lá, porque tem muitos detalhes aí que vão facilitar, vão encurtar o caminho, né? Você vai se destacar quando você tem alguns comportamentos, né? Um preparo maior para todo esse processo, digamos assim, né? com certeza, aquela pessoa que se destaca, né, no meio de um monte de currículo, digamos assim, né? Até, às vezes, eu já faço essa orientação para meus alunos, mas eu pensei, eu vou trazer alguém que não seja eu para falar, né? E às vezes um outro ponto de vista, às vezes tem algumas coisas que eu também, que cada um tem a sua vivência, com certeza tu vai trazer dentro da sua experiência, né? E às vezes pode ser que alguma coisa eu também não tenha vivido. Então eu gosto desse contraponto, eu gosto de trazer outras experiências.
E, Fábio, dentro da tua visão, né? A gente combinou ali de trazer 5 fatores de que você, no teu ponto de vista, acha fundamental na hora, tipo, de avaliar uma pessoa que está indo lá. Então, por exemplo, se hoje tivesse uma pessoa ali para te contratar dentro de um setor de estilo, quais seriam esses 5 fatores que fazem tu tomar uma decisão a favor da pessoa, né? Dentro da tua experiência, dentro das histórias que tu já viveu. Como eu falei no início, tem uma série de fatores aí que eu vou comentar aqui com vocês, e depende a vaga que você está contratando, né? Porque o teu nível de exigência, deixa eu ver que abriu uma coisa aqui. O teu nível de exigência, o teu critério é diferente conforme a vaga, né? Então, se você está contratando alguém para vir para assistente de estilo, por exemplo, para quem está, né, para dar assistência para a equipe, é um critério. Se você está contratando um estilista, né, o nível ali de avaliação é outro. Então, se está contratando um designer, né, para fazer a parte gráfica, é outro. Então, assim, para cada vaga, é importante. Primeira coisa, assim, acho que antes de falar Fábio, desse... só desculpa te interromper. Até para focar mais, né? Porque agora que tu me Vamos falou, direto ao eu entendi ponto. o que tu quis dizer. O meu maior público são pessoas que não têm experiência. Tá. Então, provavelmente Então, elas vamos lá. começam por assistente. Tá, é o ponto inicial, né, da Então, vaga. acho que é Quase legal todas trazer, nós. tipo, porque elas não têm Sim. vivência nenhuma, né? Então, assim, como Uhum. ajudar elas, digamos assim, olha, se você não tem experiência, segue esse caminho que vai te ajudar. Tá. Agora que tu falou, eu pensei, é verdade, cada um tem um É, critério. isso é importante, porque é muito diferente, viu, Jéssica? O cargo que você vai avaliar. Então, vou falar bem, né? Até porque eu vou dar até o meu exemplo, que eu fui essa pessoa aí que começou do zero, né? Como eu fiz e o que eu olho na hora de contratar. Então, primeiro, é importante assim, quando você envia, primeiro é o currículo, né? Quando você envia um currículo, preste atenção no que a pessoa está procurando, o que descreve a vaga, porque quem está anunciando está colocando os critérios, o que ele está buscando, se precisa ter experiência, se quer com experiência, se ou não, se tem que ter, ser formado, se tem que ter, saber desenhar no Corel, o que a vaga pede. Porque tem muita dificuldade aí, né? As pessoas não leem o que a vaga está pedindo e não, daí não fica de acordo, às vezes o currículo não vai passar, porque ela não está de acordo com o que está sendo pedido. Então, primeiro, observe bem, né, o que a vaga está pedindo, né? E, assim, eu, por exemplo, né, eu comecei assim, né, mas até eu quero fazer uma pergunta aqui, não sei, quem que está do zero aqui, que estiver ao vivo, me fala. Tô do zero, vou para o meu primeiro trabalho, até eu quero saber, me escreva aqui, né? Eu, né, venho de uma família super simples, que não tinha condição de pagar uma faculdade, mas eu fui lá e me inscrevi para a faculdade, né, era meu sonho ali, me inscrevi. Como eu ia pagar, não sabia direito, mas eu me inscrevi, porque eu falei que eu vou começar e eu vou pedir crédito educativo, porque é impossível que eu não vou ganhar crédito educativo, porque a minha mãe é viúva, né, enfim, eu vou ganhar o crédito. Então, eu acreditava muito nisso. E eu consegui crédito já de cara ali no primeiro semestre, porque eu não ia conseguir, né, pagar. Mas por que eu conto isso? Porque eu estava do zero também. Aí, quando eu entrei, né, primeira semana de aula já na faculdade, veio uma pessoa de uma empresa da região, de outra cidade, e falou na sala: olha, a gente está contratando alguém para vir, para ser assistente de estilo. Eu sou gaúcha, né? Quem não sabe, lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Eu sou do interior, mas nessa época eu morava em Passo Fundo, que seria para Erechim, né, na Index Jeans, que é uma grande empresa lá da região. E, né, quem estiver interessado, manda currículo e que a gente vai analisar. Bom, encurtando a história aí, eu participei desse processo seletivo com pessoas mais qualificadas, mais experientes, porque eu não tinha experiência. Mas eu tinha muita vontade, né? Eu tinha um sonho ali, eu tinha essas coisas que às vezes não estão só no papel, nem no portfólio, sabe, Jéssica?
que é muita vontade, né? Aquele brilho nos olhos, você está de acordo com a apresentação. Eu estava com um livro de moda, eu lembro até hoje, no dia, eu tinha pego um livro na biblioteca que eu estava lendo, falei um pouco do mercado da moda, só que eu não tinha experiência nenhuma. Então, o que aconteceu? Eles me fizeram uma proposta, eu fui escolhida, né? Mas a proposta era começar com meio salário mínimo. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5:30 da tarde, que era a hora que eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, porque eu tive que mudar de cidade. Então, foi quase 2 anos ganhando meio salário mínimo. Eu lembro bem isso. Então, assim, hoje eu pergunto, quantos aqui estão dispostos a trabalhar ganhando isso para aprender, né? Porque eu ia aprender. Então, eu fiz dessa forma, sabe? Então, eu fiz assim, e isso me fez multiplicar, triplicar, multiplicar por 10, 20 vezes tudo isso em pouco tempo depois. Então, a gente tem que entender assim, que quando a gente tá no começo, por mais que a gente já tenha algum curso, ou está se preparando, que isso é super importante, a gente tem que estar disposto, às vezes, né, a não ficar escolhendo muito ou colocando, né, dando o teu... Porque às vezes na entrevista as pessoas perguntam para você, qual a tua pretensão salarial? Eu mesma já entrevistei pessoas com, né, zero experiência ali e que vem com uma pretensão já. Poxa, né, você está começando. Seja mais humilde e fale, olha, eu quero muito essa vaga, é o meu sonho, eu vou dar tudo que eu puder e eu estou disposta a ouvir uma proposta. Quem está do outro lado contratando, você vai tocar muito mais fundo aí na pessoa, entende? Que está lá do outro lado. Porque não é só o currículo e o portfólio. Essa hora da entrevista, a hora que você tem a oportunidade de falar, é aí que você vai conseguir se diferenciar também, né? E é isso, né? Muitas vezes, às vezes eu vejo pessoas que escolhem muito ou que não estão dispostas, né, a começar, às vezes, ganhando menos do que gostariam, ou às vezes nem ganhando nada, né, como estagiário. Então, são todas essas questões, né? Então, esse ponto é importante, né? Foi assim que eu, né, comecei. Não me arrependo, foi um esforço imenso, porque eu não tinha dinheiro para nada. Eu fiquei assim durante minha faculdade e eu tinha o dinheiro exatamente contado para pagar o ônibus, para pagar o aluguel, que eu dividia com várias meninas, porque eu mudei de cidade, né, para conseguir essa oportunidade. O dinheiro contado, quanto que eu podia gastar no supermercado da semana. E assim foi, né? Só que eu acho que todo esforço vale a pena quando você quer ir mais longe, né? Então, você abre mão, às vezes, de algumas coisas, né? Às vezes, do conforto da tua casa, da família, né? Que não foi fácil, né? Quem estiver aqui, que talvez já fez isso, sabe como é, né? Você, com 17 anos, sair de casa. Então, não é muito fácil. Então, é isso, gente. Mas, assim, na hora que você for montar o seu currículo para essa vaga, que você for mandar, seja muito honesto. Tudo que você colocar no currículo, que realmente você tem aquilo. Porque outro ponto que eu vejo hoje, né, às vezes as pessoas colocam lá várias coisas, mas elas não colocam se fez um curso daquilo, da onde que veio isso? Os currículos incompletos, que você tem que voltar a entrar em contato com a pessoa, porque o currículo, né, tem um portfólio, ok, é excelente, mas o currículo não fala tudo dela. Não diz, você tem que colocar ali o máximo de informação que você puder, né, do teu perfil, dos teus objetivos, né, do que você já fez, do que você cursou, mesmo que às vezes você tenha uma experiência que às vezes nem é na área de moda, mas coloca ali, eu fui vendedora de loja, eu fiz isso, fiz aquilo, tudo isso é importante para quem está começando. Cada trabalho lá que você fez, né? Inclusive, o varejo é muitas vezes um propulsor aí para quem quer seguir a carreira de moda, né? Começar no varejo te dá um conhecimento muito grande, né? De produto, de mercado, do que vende, do que não vende, de atendimento. Então, eu já vi muitas pessoas se darem bem
aí na carreira de moda, de estilista, começando, fazendo essa ponte, sabe? Às vezes não conseguiram entrar direto no estilo da marca, mas entraram na loja da marca. E lá mostraram o serviço, né? Se destacaram e aí entraram para o estilo. Acontece bastante isso também. Tipo o filme Cruella, né? No filme Cruella foi assim. E é muito. Nossa, eu já vivi isso com várias pessoas e é muito legal essa galera que vem para o estilo do varejo, né? Então, eles têm um olhar diferente, sabe? Um pouco mais comercial, porque é muito normal também quem está no estilo, às vezes, né? Muito. Ainda criando, às vezes, algumas coisas que não são muito vendáveis, né? Ô, Então, Fábio, quem vem lá do varejo já vem outra coisa, outro olhar. é verdade. Não, isso total, total. Eu entendo muito bem. Olha só, Fábio, e sobre o currículo que tu falou ali, né? Eu oriento os meus alunos a colocar, inclusive, tipo assim, fazer um Instagram profissional e colocar no currículo. Você, vocês têm o hábito, se não tiver nada, tipo assim, quando você recebe um currículo, né? Vocês tinham o hábito, né? Não sei, talvez agora, de stalkear a pessoa, de querer saber mais sobre a pessoa antes de chamar para uma entrevista? Ah, tá. Deixa eu falar o processo. Então, como que funciona? Vamos falar assim, processo seletivo completo. Vamos falar em empresas de médio e grande porte. Nas de pequeno porte, que é de pouquinhas pessoas, é direto com o dono e o processo é mais curto. Mas nas empresas um pouquinho maior, o processo ele é diferente, porque é assim. Por exemplo, para contratar um assistente de estilo, o estilista que passa o briefing para o RH, do que ele precisa do candidato. Eu quero que tenha, né, a vaga é para assistente de estilo de jeans, é de feminino, é de masculino, é de infantil. Ele vai passar, né, que área que é, e o que ele gostaria que a pessoa tivesse, conhecimentos, né, por exemplo, em código, desenho, ou ele vai colocar as informações. Então, é o estilista que passa para o RH e o RH busca esses perfis para essa vaga, né, nos sites né, no banco de dados da empresa, no site, eles vão divulgar. Então, começa assim. O RH é que recebe os currículos e é o RH que vai fazer um filtro inicial. De todos os currículos que ele recebeu, ele vai filtrar. Ele vai, né, pedir, normalmente, assistente de estilo às vezes não pede portfólio, mas quem tem, maravilhoso, manda, né? Depende da exigência dessa vaga, do assistente que a pessoa está pedindo. Você deve mandar o máximo, tudo que você puder, né, que te ajude ali. Então, o RH faz um primeiro filtro para depois levar para o estilista. Então, ele vai filtrar, né, esses portfólios e currículo, leva para o estilista dar uma olhada e dar um visto em quais ele gostou mais. Muitas vezes, a primeira entrevista nem é com o estilista, é com o RH, que vai fazer mais um filtro, vai fazer a entrevista, se ele vê que o candidato tem potencial, ele vai aplicar alguns testes, né? Aí tem a outra fase, que é aqueles testes comportamentais e perfil. Dos que passaram, é pedido uma mini coleção, dependendo ali o que a vaga, né, se vê que a pessoa desenha, que tem condição, às vezes se pede uma mini coleção, às vezes não. Tá? Aí dessa seleção é que vem para o estilista, aí que, por exemplo, iria cair isso na minha mão, eu iria olhar, o RH já ia me falar o perfil de cada um, né, onde que mora, o que já fez, tudo mais, já vai ter até uma noção ali, né, de a pretensão também, salarial, tudo mais. Aí, né, o estilista vai fazer essa entrevista com esses pré-selecionados. E é isso aí que vai definir a contratação, é na entrevista. Por isso que é importante esse momento, da pessoa estar preparada para essa entrevista. Né? Se você passou aí nesse processo inicial, né, o que você vai falar nessa entrevista? Né? Aí que está o ponto, né? Os detalhes importantes. Isso é crucial. E o que a gente vê ali? As maiores falhas. Muitas vezes o candidato ele nem estudou a empresa, a marca, não sabe nada, sabe? Nossa, você nem teria passado na triagem, né? Eu falo isso para Então, meus assim, alunos. né?
você tem que, né, saber falar ali da empresa, eu vi, né, nossa, é incrível, eu vi a coleção, tá linda, eu vi isso, vi aquilo, eu acompanho vocês faz anos, sabe? Você tem que ter um discurso ali. Você não, às vezes você divulga ali a vaga, tudo que precisa, o candidato chega e nem está despreparado demais, né? Não olhou, não sabe falar o que ele pode agregar, né? O que que você pode agregar? Por que que eu vou te contratar? O que que você pode agregar, né? Então, se a pessoa não tem experiência, ela vai ter que colocar, né? O que ela ainda ela está buscando essa oportunidade, mas que ela está se preparando para isso. Como você mesmo falou, você prepara os seus alunos, né? Com já uma noção muito grande. Então, ele vai precisar demonstrar isso, né? O que ele já aprendeu, o que ele sabe fazer e como ele pode contribuir com essa equipe. E essa disposição para aprender, né? Essa vontade muito grande, isso aí é fundamental. Com certeza. Eu já oriento meus alunos assim, porque eu também já cometi essa gafe, Fábio, de ir para uma entrevista de uma empresa grande, né? Na qual, assim, acho que foi uma das gafes mais horríveis que eu fiz na época. Isso foi, nossa, faz muitos anos atrás. E eu perdi a oportunidade porque eu não sabia descrever a marca. E era uma marca famosa. Eu não me conformo com isso até hoje, que eu cometi essa gafe. Porque eu nunca tinha vivido aquilo. E hoje as pessoas têm a oportunidade de saber para não cometer essa gafe, né? Com certeza. Né? Então, assim, e Fábio, olha só, geralmente quais são os conhecimentos para uma assistente de estilo, se ela não tivesse experiência, né? Vai que ela passou pelo processo, vocês gostaram dela. O que tu avalia que a pessoa tem que ter para estar ajudando você dentro do setor de estilo? Olha, é preciso estar um pouquinho preparado, né? Vamos falar lá. Ter tido já, pelo menos, ter feito alguns cursos, né, que possam te acelerar o processo, né? Para você não estar totalmente do zero. Então, é importante, se você já fez um curso de corte e costura, se você tem alguma noção de modelagem, de costura, de desenho, de core, ou de desenhar já à mão, né, de ter ali um portfólio, ou de desenhar no core, é muito bom, porque as empresas grandes, de médio e grande porte, está tudo informatizado, né? É tudo hoje automatizado. Seja core, seja Audace, seja que sistema. Mas quem tem core tem facilidade para migrar depois para esses outros, né? Então, tá preparado, né? Ter cursos aí, né? Ter Word, ter Excel, ter, saber trabalhar, porque a função do assistente tem várias coisas que ele faz, né? Ele vai te ajudar em várias coisas. Não pensa que o assistente vai sentar e ficar só desenhando também, não é isso, né? Um assistente de estilo, ele vai ajudar em tudo que o estilista precisar, né? Ligar para um fornecedor, ele vai precisar, às vezes, fazer uma planilha, abastecer uma planilha de custo, fazer uma apresentaçãozinha rápida de PowerPoint, se precisar, ajudar na pesquisa de referências. Ele vai precisar encaminhar a peça para costura, ver se ficou bom, fazer o desenho técnico, né? Então, são várias coisas que fazem um assistente. São várias funções aí. Então, todo esse conhecimento que ele tiver vai ajudar muito. E eu gosto muito quando o candidato, ele tem já, olha, pode ser que tenha gente que fala assim, não, eu não gosto disso, mas eu recomendo que você aprenda a costurar, que você saiba costurar, né? Se você quer seguir nessa carreira, que você, não que você vá ser tenha que sentar na máquina lá, na empresa lá e costurar uma peça, não. Essa noção de costura, de modelagem, ajuda na ficha, né, Jéssica? Porque tem que pôr as Saber o descrições que das é costuras. olhar uma peça e saber o que é uma reta, uma galoneira. Então, É o quem não mínimo, né? tem, é muito ruim quem não tem essa noção, porque tem muita dificuldade. Eu mesma, assim, ó, anos e anos e anos, tudo que os meus assistentes desenhavam para mim, eu tinha que corrigir, botar seta e escrever ali à mão, ó, tá, e eles voltavam lá para arrumar a ficha, porque estava incompleta, não sabia colocar, né? Então, isso, né, um curso, né, eu sei que você foca muito nisso, mas vai melhorar muito mais se você tiver uma noção de costura e de modelagem. Você não vai mais idealizar um bolso no meio de um recorte curvado, sabe, que vai emperrar na produção, vai dar defeito, vai dar problema, o modelista quer morrer, né? Então,
quando você entende disso, você vai evoluir mais rápido, né? Você vai evoluir, porque a modelista vai gostar de você, a pilotista, porque já está indo tudo bem organizado. Você vai ganhando, conquistando, né, ali a equipe, digamos. Então é importante fazer isso. Eu tive uma empresa que eu trabalhei, mais, né, no início da carreira, depois da Index, que era uma empresa menor, né? Porque eu saí daí de uma empresa grande, né? Tive uma oportunidade, um convite, mas a empresa era um pouco menor, então eu tinha que modelar algumas coisas, porque a equipe era mais enxuta e foi maravilhoso, porque eu exercitei, né, a modelagem online. E daí, algumas coisas que eu fazia, eu já desistia de fazer aquele detalhe, porque eu ia ter que modelar aquilo e ia me dar uma trabalheira, eu não sabia nem se ia dar certo, eu já, vamos facilitar, né? Então, a gente brinca, mas assim, é super importante, né? E às vezes tem gente formada em moda que não sabe, né? Tem essa dificuldade também, não sabe, né, colocar essas informações, né? Tu acha que, Porque, Fábio, desculpa te interromper, já só para pegar o gancho. Essa questão, até inclusive hoje, eu abordei nos stories, eu acabei até apagando, porque, cara, isso é uma coisa que a gente tem que explicar, né? sim. Qual é o teu ponto de vista? Porque eu vejo, quando a gente trabalha depois nos bastidores, que a gente está envolvido no meio, a gente sabe que existe um certo, não é, eu não digo assim preconceito, mas uma certa, tipo, eu já ouvi também o termo de estrelistas. Eu já ouvi o termo, Uhum, esses dias me falaram, que são aquelas estilistas que não sabem nada. Digamos assim, elas uhum, não sabem, elas não têm autoridade, né? Então, o sim. que que você pensa em relação a isso? De, tipo assim, uma pessoa que acabou de ser da faculdade, ela se aventurar já numa empresa, tipo, querendo já abraçar uma coleção, tipo, essa responsabilidade. Qual é o teu ponto de vista em relação a essa carreira, assim, tipo, pular etapas? Então, o que acontece, como eu falei no início, dependendo da vaga, é a exigência. Se você for mandar o teu currículo para uma vaga de estilista, o critério é outro. Hoje é difícil passar um currículo para uma pessoa assumir como estilista de uma marca sem experiência. É bem difícil a empresa fazer essa contratação. Muito difícil. Então, aliás, essa é uma grande dificuldade, porque o que que acontece muito? Muitas pessoas, né, se formam e saem para o mercado, né, para trabalhar. Só que aí elas não vão conseguir entrar direto para estilista, mesmo formadas, elas vão ter que entrar por o assistente. Só que daí, para a vaga de assistente, a competição é enorme, né? Tem gente que está recém entrando em faculdade, tem gente só com curso técnico, e a competição é grande, e o que acontece? Algumas empresas, às vezes, preferem contratar nessa hora, né, alguém que não se formou ainda, que está em processo, que tem cursos, enfim, pela questão salarial, né? Porque o fato da pessoa já ser formada, então acaba criando ali, de certa forma, né, de você, às vezes, né, entender que mesmo sem experiência, mas por já estar formada, ou ainda tem gente ainda pós-graduado que ainda não foi para o chão de fábrica. Então, às vezes, isso bloqueia, né? Porque tem muito conhecimento já, né, de graduações, mas faltou ali a experiência, é mais difícil de entrar. Por isso que eu, né, recomendo sempre, é muito importante ir para a prática, né? Começar a trabalhar, nem que seja como estágio, né, com uma remuneração, como eu falei no início ali, eu comecei com uma remuneração também de meio salário mínimo, eu trabalhava o dia inteiro, né? E olha, trabalhava muito. Então, mas é essa experiência que você vai ganhar, isso não tem preço. Não tem preço. E depois, quando eu estava formada, eu já estava anos-luz de vários colegas meus, né? Muito lá na frente. Porque já tinha, né, outra vivência, eu já dali, já, como eu falei, isso já se multiplica muitas vezes. Eu Então, às vezes, eu entendo essa parte porque é que tu fala, porque quando a pessoa se forma, ela cria uma expectativa muito grande, ela não tem noção de como é que funciona o mercado. E o mercado já consegue entender que essa pessoa ela tá com aquela expectativa e que ela na cabeça dela, ela já devia estar ganhando mais pelo tanto de currículo que ela já tem, de tanto exato. de curso.
Poxa, eu investi lá 50, 60 mil reais numa faculdade, não é possível que eu vou ter que entrar no mercado ganhando 1.500 reais, né? Então, gira a Ela tinha que expectativa. ter Oi? começado a trabalhar durante a faculdade, né? Ter se organizado ali, ter corrido atrás, para quando sair, já saísse com uma experiência, porque essa entrada depois vem isso, né? Justamente, você vai concorrer com uma gama de currículos ali enorme, de pessoas que estão dispostas a começar, né, até mesmo, né, não remunerado para aquela função, dependendo. Então, aí é que entra, né? E tem vários fatores, como eu falei, né, na hora da exigência para essa vaga, mas para você conseguir entrar como estilista de uma marca, você tem que ter já um pouco mais de chão aí, de experiência, você já tem que ter, né, trabalhado como assistente, tem que ter trabalhado como estilista já, ter feito uma carreira. Outra coisa que acontece muito, tomar cuidado no currículo, que a gente vê currículos assim, que você fica pouquíssimo tempo em cada lugar. 6 meses num lugar, nem um ano no outro, nem um ano no outro, 6 meses no outro. Para o RH, tem algum problema ali, se não foi estágio, né? Porque se é estágio, tudo bem, mas se foi CLT, por que ficou tão pouco essa pessoa nessas empresas, né? Porque quando a pessoa realmente dá resultado ali, ela fica mais tempo, né? Ela é mais longo. Então, esses contratos, né, muito curtos ali, não são tão bem vistos. Então, cuidado também, né, com essas trocas aí muito frequentes sem você construir nada, porque veja bem, para você mostrar o resultado numa empresa, você precisa pelo menos estar um ano nela. Porque em menos de um ano, às vezes, não deu nem o giro da coleção que você começou, né? Dependendo da marca que você entra agora, você está entrando agora, até essa coleção chegar no mercado no varejo, vai, né, esse giro todo aí, precisa de pelo menos um ano, para ver se, né, para mostrar o teu resultado. Exato, Então, é isso é bem isso. importante, né? Isso vai ser analisado, para que você consiga realmente entrar para a vaga de estilista e tá ali, né, comprovado que você teve experiência, que você ficou naquela empresa e que seja verdadeiro aquilo, né, porque o RH liga para tirar informação. Tem algumas empresas que pedem o comprovante dos currículos, né, se você falou que é formado, que fez curso tal e tal, que você tenha feito realmente, porque tem empresas que te pedem o currículo disso, numa O determinada, diploma. O o diploma. diploma, né, desculpe. Então, tem que, não dá para ficar colocando tudo ali, porque a vaga está pedindo isso, deixa eu pôr aqui, né? Se você só põe se você tem. Exato, Porque é senão você vai verdade. passar, às vezes, uma saia justa e vai ficar muito ruim, né? Não vai ficar legal. Não, não fica. E Fábio, portfólio, né? Uma das coisas, se por acaso uma assistente de estilo trouxesse um portfólio para você, o que mais tu avaliaria dentro do portfólio dela? O que chamaria atenção naquele portfólio? Olha, assim, quando a gente contrata um assistente, a gente quer que ele seja estilista um dia, né? Que ele se trilhe essa carreira, né? Normalmente é assim, a gente contrata ali alguém que tenha potencial para mais, né? Que possa evoluir. Então, quando eu vou olhar um portfólio, eu vou olhar, depende, né? Tem gente que manda portfólio à mão, com desenhos à mão, vou ver a habilidade artística dela. Se ela apresentar um portfólio digital, é muito legal, porque você já vê que ela tem conhecimento, né, das ferramentas digitais, de como está o desenho, né, se ela tem uma noção ali de costura, de desenho técnico também, porque a prática, né, a gente sabe que o desenho é técnico. Bom, eu, Fabiana, se dependesse desses desenhos maravilhosos, eu estava, né, não tinha nem conseguido emprego, porque meu desenho é técnico, né? Eu não tenho esse desenho artístico. Eu tenho amigas que desenham, que fazem ilustração. Eu tenho uma amiga que é formada em artes plásticas também e tem aquele desenho fantástico, né? Mas aquilo, né? Você vai fazer na prática, no dia a dia, ali, você não dá tempo, né? O desenho é técnico, né? Eu É tenho uma briga reto. com isso, Fábio. Eu tenho uma briga tão grande por causa do negócio do croquis.
Então, assim, não desespera, né? Se você não tem aquele desenho fantástico, que não é isso aí que vai te fazer perder uma vaga, né? Porque o que a gente quer olhar ali é realmente se a pessoa tem noção, né? Sabe desenhar, tem noção do que é, né, esse produto, como apresentar essa ficha. Para assistente, é que ele tenha noção disso, né? Lógico que é bom ver um desenhão lá lindo, mas não é obrigatório, né? Não é isso que dentro de uma confecção vai fazer a diferença. E sim a pessoa, né, ter a proatividade de aprender, né, de querer evoluir, né, de resolver mais do que o que ela foi contratada até mesmo, né? De fazer o Antecipando, que né? precisa. Antecipando situações, digamos assim, né? Isso, de estar ali disposto. Então, olharia isso, acho que como mais importante, olharia o que, que ela já tem de cursos e na apresentação do portfólio, como que é o desenho dela, né? Qual é o nível de conhecimento que ela já tem. E você já imagina lá, né, o quão mais rápido que ela vai evoluir ou quanto eu vou ter que ensinar. Isso Que a é. gente olha isso também, né? Quanto tempo eu vou precisar colocar também para que ela entre no. Cada empresa tem um jeito de fazer, né? Cada empresa tem um. Por mais que a gente tenha um método ali que funcione, as empresas têm particularidades. Então, né, o início é sempre esse aprendizado, de qualquer forma, né, de entender como a empresa funciona, de você, né, entrar nesse fluxo, de às vezes até propor, né, coisas para melhorar, de você dar conta das metas, né, do trabalho, que isso você ganha com a prática também, né, de ter mais agilidade, de fazer render mais, isso aí você vai ganhando com o tempo também, né? Mais segurança, confiança. Com certeza. Nossa, Fábio, era assim que tu já trouxe aqui alguns fatores. Meu Deus, tem muita. Ó, gente, perguntas. Querem já colocar alguma pergunta Eu vou aqui? ver aqui no comecinho, acho que eu Veja não aí se tinha tem alguma visto. coisa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vi uma pergunta aqui antes que passou. Uma menina, deixa eu pegar aqui uma seguidora. Ah, o pessoal falou eu. Qual dica você dá para quem. Ó, o Bottom Lina. Qual dica você dá para quem tem tudo que a vaga exige, porém a empresa manda seu perfil não está de acordo com o que procuramos? Tipo assim, a pessoa tinha todos os pré-requisitos, mas ela recebeu lá uma mensagem que ela não fechava o perfil da vaga. Qual é a dica que tu daria nesse caso, né? O que que fazer nesse caso? Isso, você chegou a passar por uma entrevista ou foi só pelo currículo, será? Dá para saber? Vamos ver se ela complementa aqui. A Isa Félix falou exatamente, tem Mas sete espera aí, anos. deixa eu responder de qualquer forma. Se a empresa respondeu isso, alguma coisa não estava compatível ali. Você precisa voltar e olhar o anúncio da vaga e o teu currículo, porque já aconteceu comigo de eu entrevistar profissionais, deles falarem, né, que eles se consideram, né, dentro de todos os pré-requisitos da vaga e eles não estarem. Porque assim, uma coisa é o teu ponto de vista, outra coisa é o ponto de vista da empresa e de quem te entrevista. O ponto de vista é diferente. Então, se houve esse retorno, cabe você olhar realmente com mais critério, ali se teve algum ponto, ou perguntar, responder, por favor, vocês poderiam ser mais específicos, ou me dar alguma sugestão ou dica do que eu preciso me preparar para uma próxima vaga, sabe? Não custa você falar isso, né? Isso é Então, bem importante, sabe, Fábio? Porque às vezes é uma coisa tão boba. Eu sei porque quando eu estava no mercado, anos atrás, eu já tinha passado por gerente de produto. E daí eu voltei pro mercado e eu fui me candidatar para uma vaga de estilista. E em cima do meu uhum, currículo estava estilista barra gerente de produto. E quem me uhum, entrevistou foi a dona e a gerente de produto. E assim, a uhum. entrevista foi maravilhosa, tudo, meu, maravilha, só que não me chamaram. Daí eu me toquei depois que eu não era compatível com a vaga, porque eu já tinha Você atuado, estava acima da vaga. eu estava acima da vaga. Então, isso aí é importante, cuidado, porque tem currículos acima
da vaga e abaixo da vaga. Às vezes, o você não estar compatível é porque aquelas tuas habilidades era para um passo acima do que o que a empresa está buscando. Então, não entenda como negativo, né? Num primeiro momento, não se diminua por isso. Mas cuidado na hora, por isso que é importante, o cuidado na hora de montar um currículo. Você não pode ter um currículo padrão para tudo que é lugar. Olha a vaga, olha o teu currículo, né? E, se necessário, ajuste algumas coisas que, né, que vão dar esse entendimento melhor, né? Porque se você está procurando um trabalho, por exemplo, como estilista, mas já teve experiência na coordenação, a vaga é para estilista, a empresa é grande, tem um coordenador lá, você tem que se ajustar ali, né? Para que não venha a bater de frente e, e aí, de repente, não vai estar dentro do que ele está buscando. Ou a pessoa tem muita experiência e às vezes o salário também não vai, Não tipo, entrar na é, expectativa da pessoa depois. porque isso é assim, ó, quando a gente está entrevistando, às vezes vem um currículo muito bom, acima do que você precisa. Só que você sabe, a empresa tem uma faixa salarial para aquela função. Você sabe que a faixa, por exemplo, vamos falar lá, é 5 mil. De repente a pessoa vale muito mais, mas ela está precisando trabalhar, ela vai aceitar por 5. Só que na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai embora. É isso que a gente pensa também, porque ela está pegando essa vaga porque ela está precisando trabalhar, mas ela poderia estar num outro cargo. Então ela acaba não ficando muito tempo. Isso não é bom nas empresas, né? Porque a gente gasta um tempo de de ambientar essa profissional, por mais que ela seja, eu mesmo já contratei estilistas excelentes, boas, de empresas grandes que vieram trabalhar comigo, né? Quando eu estava, principalmente, né, quando eu estive no grupo Morena Rosa, que é um grupo grande, mas elas precisam, como eu falei, cada empresa tem as suas particularidades. Quando entra nessa empresa, tem um time de entender o processo que a empresa anda, que às vezes não é o mesmo que ela estava acostumada, é diferente. Então, tem um tempo de dedicação que você precisa dedicar a esse profissional para ele aprender, para daqui a pouco, daqui 6 meses sair, não vale a pena. Então, né, é ali o ponto certo, né? Que você, é muita coisa que a gente avalia na hora de contratar, como eu falei no início, é uma grande responsabilidade quem contrata, né, um profissional. De acertar, de realmente colocar o profissional certo para a vaga, né, certa, né? É essa busca, por isso que às vezes o processo seletivo você passa por várias funções, inclusive para a vaga de estilista é assim muito comum ser pedido uma mini coleção. O que a gente vai avaliar? Qual a visão que ele tem da marca, né? Ele vai ter que estudar a marca para isso, estudar o produto e propor algo. Ali você, é por ali que você decide, a maioria das vezes. Pelo que a pessoa, porque às vezes vem mini coleções que estão prontas para entrar, que tá assim pronta, e tem umas que estão nada a ver, tem coisa que nada a ver, sabe? Não é o desenho mais bonito, é o produto coerente com o estilo da marca. É diferente, Exato. né? É, Não é é, o desenho. isso é um ponto muito Então, importante. Não é sobre desenho, né? É um produto comercial que vai não, vender. É a venda que é o importante, é né? sobre percepção, né? Sobre estilo, sobre percepção de design, de estilo, de mercado, de produto. Então, aí que você mostra na tua mini coleção. Seja desenhada à mão, seja no core, seja ilustrada. Mas o que vale é o produto em si, né? Ali, o que você... Porque é o que você vai ser se você for contratado. É aquilo que você vai fazer, né? Claro Exato. que pode se lapidar ali, direcionar. Mas ali já mostra muito. O perfil, né, da pessoa. Isso. Ah, A Sprint Loja perguntou: Fábio, existe preconceito com idade nas avaliações de candidatos? Sinto muito preconceito de empresas em relação à distância de cidades e à maternidade. O que você acha, do teu ponto de vista? olha, tem empresas que têm um pouco, sim. Né? Tem empresas que têm um pouco, sim. Mas, assim, quando é um bom perfil, não tem problema se é mãe, se é mais velho, se é isso, é aquilo. Quando é um bom perfil,
não é isso que vai impedir, sabe? Porque às vezes, de repente, você não passou em algum, né, por uma vaga. Você não pode inculcar, é porque eu já tenho 2 filhos, ou porque isso. Não é, às vezes não é isso, sabe? Foi alguma outra coisa, porque são muitos, né? Foram muitas pessoas avaliadas e às vezes foi um detalhe ali, como eu falei, que fez aquela pessoa ser contratada. Às vezes ela na entrevista demonstrou mais conexão com uma coisa importante, uma dica importante. Você tem que se apresentar para a entrevista de acordo com o estilo da marca que você está querendo trabalhar. Isso, sabe, é básico, mas olha, muita gente erra aí, né? Então, se eu vou trabalhar numa marca de moda super jovem, descolada, eu tenho que estar com a cara da marca. Não posso ir lá de terninho. Então, ninguém, nossa, eles não vão nem me olhar, já vão botar um X no meu currículo, sabe? É essa percepção, não é idade, é mentalidade, estilo, atitude. Isso vale mais, né? Então é isso que vai fazer a diferença. Você está coerente com a vaga que você vai atuar. Você vai para uma vaga, vamos supor lá, para Animale, que é uma marca, né, super refinada, de moda feminina, você vai ter que estar super alinhada ali, de salto, arrumada, elegante, né? Você tem que ter a ver com esse produto, você não vai, né? Se você vai para uma marca que é mais street style, você tem que ter a pegada do teu estilo, tem que fazer, porque a gente olha isso na hora de contratar, se é o universo porque é muito mais fácil o estilista dar certo, né, crescer na carreira, quando ele está trabalhando numa marca que ele tem afinidade, que ele usa a roupa, né, que ele tem o estilo. É muito mais, se você tem ali 10 candidatos e um tem muito essa pegada já, ele já sai um pouco na frente. Então, como você se apresenta é diferente, né, para cada vaga, para cada marca. A gente tem que tem que se adaptar para cada situação, tu não pode ser um padrão, tu tem que... Você não é, né? Nada é um padrão. E até você tem que se analisar. Você, às vezes, não vai ter que mandar currículo para tudo que é vaga. Mande para, sabe? Porque tem coisa que não fecha com você. Você já sabe. Você vai mandar lá, vai perder seu tempo, às vezes, ou daqui a pouco dá certo de contrato, mas você vai ter dificuldade, porque não é o teu mundinho ali. É verdade. É uma reflexão, né, que a gente tem que fazer. Se encontrar também, né? Olha, a A Fábia gente está tem que se trazendo encontrar. muitos pontos aqui, ó, que ninguém conta. Ninguém vai contar para ti. Olha, vocês estão tendo acesso a uma informação assim, ó, muito, muito primordial ali. Porque é isso, você tem que se encontrar. É que assim, quando você me convidou para a live, você falou 5 pontos, eu não consigo preparar, a princípio, os 5, porque senão não ia sair espontâneo. Exato. Essas coisas que a gente fala, elas não são preparadas. Não. Elas são vivenciadas. É o que eu vivi, a minha vivência, as quantas e quantas entrevistas que eu já fiz, dos profissionais que deram certo para os que não deram. Tudo isso que eu estou falando é já, né, baseado em toda a minha trajetória. Aí, né, vai para quase 100 anos, não tanto, né? Quase 100 anos na moda. Não, mas já está lá nos 20 e tantos, né? Mais de 25 anos. Então, a gente vai entendendo. Já tive a oportunidade de trabalhar com também estilistas fantásticos, que aprende muito. A gente está sempre aprendendo, né, Jéssica? É verdade. É um aprendizado Eterno, constante com os alunos. A gente aprende com os alunos, com as dificuldades deles, né? A gente melhora, a gente busca soluções, a gente aprende com os clientes, né? E com tudo isso somado. É o que a gente consegue contribuir, né? Com certeza. Ô, Fábio, tu tem tempo para responder umas 2 perguntas ainda? Vamos lá, já que tá estamos... estourando, né? Tá estourando. Só mais umas 2 aí, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó. O Johnny pediu se para assistente de estilo é necessário ter faculdade de moda. Não é necessário ter faculdade de moda. Tá. A outra pediu... Dependendo da empresa, eles podem considerar como um diferencial você ter, tá? Mas não é um pré-requisito.
Mas já tem que ter alguma coisa, tá? Algum curso para você se preparar melhor e ter mais chance de conseguir a vaga. Entendi. A Lori pediu aqui, ó, se você acha que quando surge um teste prático, por exemplo, com assistente de estilo, né? Você acha que o time que a assistente está executando aquela tarefa proposta, se ela for um pouco demorada, ou, né? Isso pode afetar na avaliação da pessoa? Tipo, se ela não está dentro do time que a empresa espera para executar aquele trabalho? Não sei se eu comprei. Assim, ó. Não entendi. Eu acho que vai ser analisado todos os aspectos. Esse é um aspecto, né? O entrevistador vai te analisar em vários aspectos. Se você demorou mais do que talvez era o estipulado, ele vai ponderar, né, o teu potencial, ele vai considerar também que há um nervosismo no dia da entrevista, que às vezes você mesmo pode falar, olha, eu fiquei nervosa também, então eu costumo fazer isso com mais agilidade, hoje eu tem gente que paralisa, né, nessa hora. Tem gente que dá uma pane, né? Então eles consideram tudo isso, tá? Vai ser considerado tudo, né? Não que isso possa ser o motivo de você não passar, mas vai ser analisado esse junto com os outros pontos que eu falei aqui. Show de bola, Fábio, show de bola. Olha, gente, nós estamos estourando tempo, porque a Fábia, assim, ela é tão corrida quanto eu, mas assim, não é. Olha, por isso que dei valor para essa live, porque não é fácil conseguir um minutinho da agenda dessa pessoa aqui, A né? gente é mãe, né? Meu Então, Deus! Eu tem entendo alguém super. esperando. E olha só, a Fábio, Fábio, fala um pouco do teu treinamento, Tá. da tua Então, mentoria. eu tenho um curso com mentoria, né, para quem quer seguir essa carreira, né, de moda, de estilista, né, que quer escalar essa carreira. Abranjo também quem quer lançar sua marca, né, quer empreender, que quer criar ali a sua marca. Então, é muito completa essa mentoria. Então, lá eu aprofundo tudo isso que eu falei, consigo ajudar mais de perto, né, o aluno nas suas demandas, nas suas necessidades, e lá vai englobar toda a parte de construção de branding da marca, como pesquisar as tendências, como fazer um planejamento de coleção, como montar o mix de produto, né, todas as planilhas, como estruturar, como fazer isso dar certo no final. Então, eu faço isso para os alunos e é o que eu faço na consultoria, nas confecções. É a mesma coisa que eu faço na confecção, né, que eu ajudo, eu faço na mentoria, né? São 9 módulos, até o lançamento da coleção, até você apresentar essa coleção para a equipe comercial, como fazer, que parece que não, mas essa etapa também é crucial aí para o sucesso da coleção, né? Você tem que vender a tua coleção também, tudo que foi idealizado e por que foi, de que forma foi feito. Então, quem quiser saber mais, me segue lá no Clique Fashion Oficial, que é o meu perfil do Instagram, e tem muito conteúdo gratuito lá no YouTube, que é o Fabi Ramos Clique Fashion. Então, aproveita, depois da live, né? Agora terminando a live, já vai lá, segue, né? Que para a gente é importante vocês, né, estarem aí, né, nesse movimento, né? Porque a gente também entrega muito conteúdo gratuito para ajudar e contribuir, não somente com aqueles, né, que podem vir para uma mentoria, mas para quem, né, já, né, para já ajudar aí, só com conteúdo gratuito dá para fazer muita coisa, né, Jéssica? Já Com consegue certeza. aproveitar muito. Então, vocês estão convidados, vai ser um prazer recebê-los, tem muito conteúdo lá. E quero agradecer você por mais esse convite, obrigada. Desejar sucesso aí para todos, para os alunos, para você. E estamos juntos, né? Qualquer dúvida pode mandar um direct, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem saber mais da minha mentoria, manda um direct lá no Instagram que eu respondo. Nossa, assim, ó, eu sempre falo com meus alunos, esses dias estavam perguntando sobre, tipo assim, dar um passo a mais, né? Porque o meu objetivo aqui no Instagram é ajudar as pessoas a começarem a carreira. E a gente Uhum, sabe que, eu sempre falo assim, ó, que para ser estilista tu tem que ter duas etapas, né? A parte técnica, que é a inicial, para te dar toda a base, e a parte de uhum, planejamento de coleção, que é exatamente o que a Fábio faz. Com o meu conhecimento com o teu, se forma um estilista. Se for pensar uhum.
né? A É, grosso modo, né? Então, exato. até eu falei para meus alunos, ó, vai lá para a Fábio, porque a Fábio ela tem a segunda parte para o segundo passo para vocês se tornarem bons estilistas. E a Fábio, ela tem chão de fábrica. Coisa que, às vezes, por mais que você cursa uma faculdade, mas não tem aquela visão de chão de fábrica mesmo, né? Aquele poder de antecipar um problema, antecipar uma situação, para não chegar lá na frente e estourar a bomba, digamos assim. Então, é bem importante. E E eu, assim, tudo que eu aprendi, tem coisas que eu levei anos para aprender, errei muito, né? A faculdade nos dá uma noção, eu fiz MBA, eu estudei fora, então eu estudei muito, mas a prática é tudo, né? A prática que nos dá essa vivência, essa assertividade maior, né? Então a gente tenta aí ajudar, né? Para não passar tantos anos sofrer, às vezes, o que a gente sofreu para chegar onde chegou, conseguir mais rápido. E dá para ser mais leve a nossa carreira, né? Não é tanto estresse assim também, não. Dá para ser mais suave, tem que ser, mas só consegue com planejamento, com preparo, com planejamento. Você consegue trabalhar, né, com tranquilidade, ser valorizado, ganhar mais, né? Porque o valor aí para salarial, né, na nossa carreira, ela é muito boa. Para quem, né, realmente dá resultado nas empresas, você tem ali, né, uma escala muito boa de valores. Então, vai do preparo realmente do resultado que você entrega para você ganhar mais, né? Ganhar acima da média, porque tem uma média salarial lá, mas tem muita gente que ganha muito mais que a média, bem mais que a média, né? Então, é isso, é esse chegar lá, né? exato. E Fábio, eu quero agradecer de coração por você ter aceito o convite. Nossa, essa live foi sensacional. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais 3 horas, o pessoal, ó, o pessoal ficou com a gente todo esse tempo, né? Então é porque realmente foi muito bom. Obrigada. E o pessoal que tá aqui, ó, depois compartilha, porque esse conhecimento aqui ninguém fala para vocês, né? Então, muito obrigada por ter aceito o convite e quem sabe futuramente a gente não se encontra de novo em mais uma live com outro assunto, né? Sim, vamos marcar. Quero lá, já fica o convite para uma próxima lá no meu perfil. Com certeza, vamos marcar Então, sim, com certeza. um beijo aí, então, para todos, né? Muito Beijo para sucesso, vocês. gratidão. Obrigada.